Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Sou eu, Pedro. Sou um trabalhador do Serra do Mestre e esta noite estou aqui para trazer uma reflexão para nós pensarmos, para nós refletirmos. O tema de hoje está no livro Jesus no Lar. É um livro psicografado por Chico Xavier, o espírito Neo Lúcio. E o tema é a receita da felicidade. Olha que interessante, a receita da felicidade. Nós buscamos esse tema no livro Jesus no Lar para a gente fazer uma reflexão em cima disso, Quem não gostaria hoje de ter a receita da felicidade? Podemos dizer assim, não, mas existe uma receita, o fulano, o ciclano vai te dar essa receita, Jesus te deu essa receita. Então é caso para a gente refletir. Quem conhece um pouquinho do Evangelho sabe exatamente dos conselhos de Jesus, daquilo que Jesus deixou para a gente refletir e para a gente pôr em prática. Pôr em prática. Isso é importante. E tinha um acompanhante, vamos dizer assim, de Jesus, um discípulo de Jesus, o Tadeu, o Judas Tadeu, Judas Tadeu. Não vamos confundir com Judas Iscariotes. Judas Tadeu era filho de Alfeu, filho de Maria Cleófas, era primo irmão de Jesus. E costumavam sempre fazer as suas reuniões na casa de Pedro. Pedro também era aquele seguidor ferrenho, amava muito Jesus. E se reuniam sempre lá na casa de Pedro. E uma certa noite, eles reunidos, Tadeu, que era uma pessoa bastante dedicada, bastante trabalhadora no assunto da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, ele estava um tanto indignado com a situação na época, a situação do povo na época, sob o domínio de Roma. Ele culpava essa situação, a opressão da política de Roma sobre o povo, o domínio de Roma sobre o povo. E com isso ele dizia que o povo não era feliz, não existia a felicidade para esse povo, exatamente por isso, porque eles eram obrigados a seguir à risca aquilo que Roma determinava. Ele não gostava disso, assim como muitos também não gostavam. E aí ele começou a falar, falando que estava muito triste, que a felicidade para ele ali não existia, para o povo não existia também. Enfim, a conversa rendeu muito para eles. Agora, saindo um pouquinho dessa conversa, eu busquei aqui no Livro dos Espíritos a questão 920. Essa questão diz o seguinte: o Kardec pergunta ao Espírito: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Olha o que o Espírito responde: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele apenas abrandar as suas males e ser tão feliz quanto pode ser na Terra. Ou seja, é um caso para a gente pensar. Existe a felicidade na Terra? Aí, parando um pouquinho, a gente pode pensar assim: a felicidade na Terra é uma felicidade então relativa, É uma felicidade relativa. Aí a questão 921, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada
mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? Veja, o Espírito responde, o homem o homem na maioria das vezes, o homem é na maioria das vezes um artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência num planeta grosseiro, Terra. Né? Então vejam, o que é a lei de Deus? Começa por aí. Né? Quando o homem praticar a lei de Deus por completo, ele pode encontrar a felicidade. Pergunto, o que é a lei de Deus? O que é a lei de Deus? O que Jesus ensinou para nós? Ele disse assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Faça aos outros aquilo que você queria que fosse feito para você. Mais ou menos isso que Jesus... Mais ou menos não. Jesus foi bem enfático, né? Ele disse exatamente isso. Nós podemos tirar daí, então, que está ainda um pouquinho longe da felicidade reinar sobre nosso planeta. Não é? Ainda está um pouquinho distante de tudo isso. Porque assim, tem uma outra questão, que eu não me lembro exatamente qual é, aqui no Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou para o Espírito, e onde está escrito as leis de Deus? Onde está escrito as leis de Deus? O Espírito simplesmente responde bem claro e bem fácil de se entender. A lei de Deus está escrito na nossa consciência. Olha que interessante. Então, as leis de Deus está escrito na nossa consciência. Então, se está escrito na minha consciência, o que falta para me cumpri-la? O que falta para me cumpri-la? Falta entender exatamente a mim mesmo. Falta me conhecer de verdade. Não é? Porque a gente fala, eu conheço bem minha esposa, eu conheço bem meu namorado, minha namorada, meu marido, minha mulher, eu conheço bem meus amigos. Mas a gente não se conhece. A verdade é essa. A gente ainda não se conhece. Para que a gente possa gozar de uma felicidade, nós precisamos começar a conhecer a nós mesmos. Começar a olhar para dentro da gente, ver as nossas dificuldades, nossos problemas, em que ponto eu posso melhorar a minha conduta diante dos meus companheiros de jornada. Porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Todos, eu diria assim, estamos todos no mesmo barco. Não tem para onde fugir. Lembra daquela musiquinha? Raul Seixas dizia, pare o mundo que eu quero descer. Para onde? Para onde você vai descer? Não tem. Então, cabe a todos nós começarmos a refletir sobre tudo isso. O que eu quero? O que eu vim fazer aqui? Por que estou aqui? Por que sofro? Por que não sofro? Por que um sofre mais que o outro? Porque tudo isso precisamos parar para pensar. Jesus deixou o ensinamento. Amai-vos uns aos outros. Será que realmente a gente ama a pessoa? A gente ama o próximo? Será? Não é? Ame o próximo como a ti mesmo, Jesus disse isso. Aonde nós amamos, enquanto nós estamos vendo a dificuldade do irmão, as dificuldades, às vezes até daquele que está bem próximo, dentro da nossa casa, e a gente faz de conta que não está vendo. Não é? Como é que eu posso ser feliz dessa forma? É difícil, muito difícil.
Perguntaram para a irmã Dulce, uma certa ocasião, se ela era feliz. Sabe o que ela respondeu? Eu não posso dizer que sou feliz enquanto estou vendo meus semelhantes sofrendo. Não tem como ser feliz. A irmã Dulce respondeu isso, não é? E às vezes a gente fica procurando a felicidade. Sim, então vamos pensar de uma outra forma. A felicidade, ela está nos bens materiais? A felicidade está no outro que me faz feliz? Será que a felicidade está no carro novo? Será que a felicidade está numa casa nova, num apartamento, enfim, numa viagem bela, bonita? Será? Será que a felicidade está no outro local, no outro lugar que eu possa ir morar lá e ser feliz? Aí eu vou carregando todas as minhas mazelas, todas as minhas dificuldades, e vou para aquele determinado lugar, ou vou para uma casa nova, ou enfim, uma coisa que eu acho que vai ser a minha felicidade, e não é. Eu continuo infeliz. Momentos felizes eu posso ter, sim, claro, momentos felizes eu posso ter, mas uma felicidade constante é difícil, muito difícil. Porque essa felicidade nós precisamos construir. E não é eu, somente eu. Eu tenho que fazer isso, passar para os meus semelhantes. Eu tenho que fazer isso como exemplo de vida, não é? Exemplo. E falando de exemplo, a gente ainda hoje a gente vê Jesus sendo tratado como um objeto de adoração. Perceberam? Um objeto de adoração. A gente ainda vê escrito em camisetas, a gente ainda vê escrito nos carros, escrito, enfim, estampado por todo lado, Jesus, Jesus, Jesus. Deus é fiel, Deus é amor. Transformou-se tudo isso em objeto de adoração, enquanto deveria ser algo a ser seguido. Pois quando Jesus deixou seus ensinamentos, foi para que nós seguisse e não simplesmente adorasse e nada fizesse para o mundo mudar. A verdade é essa. O mundo ainda está em provas e expiações. Perdão. Esse mundo será um dia um mundo de regeneração, um mundo mais feliz, um mundo melhor, pode ter certeza. Nós, espíritas, que acreditamos na reencarnação, sabemos disso, que a cada vez que estamos vindo aqui neste plano, nós estamos vindo com um propósito. E o propósito principal é a nossa reforma íntima, o nosso melhoramento. Melhoramento de conduta, de moral, enfim, tudo aquilo que possa trazer a felicidade a mim e aos outros. Cada um fazendo sua parte. Ok? Então a gente não pode nunca almejar uma felicidade material e nunca a felicidade espiritual, porque na verdade a felicidade verdadeira é a espiritual. Quando eu estou em paz com o meu espírito, em paz de espírito, eu estou começando a entender o que é felicidade. Agora, não adianta eu ser feliz dentro do meu lar, dentro da minha casa, e meus semelhantes lá fora sofrendo, dormindo ao relento. Que felicidade eu estou tendo? Quando eu deito minha cabeça no travesseiro, no meu aconchego da minha cama,
e penso que lá fora tem alguém deitado na calçada, passando frio. Eu estou sendo feliz dessa forma? Complicado pensar assim. Tudo isso eu estou dizendo, estou falando, para a gente refletir, para que a gente entenda como pode ser um dia esse planeta melhor. Ele pode ser melhor, sim, vai depender de nós. Aí eu pergunto, será que nos meus 60, 70 anos eu consigo isso? Complicado. Por isso pensamos e acreditamos na reencarnação, porque a vida é uma só. Aí alguém pode pensar assim, poxa, se você pensa em reencarnação, como é que você diz que a vida é uma só? A vida sim é uma só. As existências são várias. Olha a diferença. Eu tenho uma vida nessa matéria. Agora, existências, porque quem está falando não é a matéria, é espírito, é Pedro que está falando, né? Esse Pedro que está falando aqui continua após o seu desencarne e continua sendo Pedro. Pode vir numa outra matéria, ou seja, a vida continua, então a vida é uma só. A vida é uma só. Mas as existências são várias até que a gente possa ser feliz, de verdade. Foi para isso foi para isso que Deus nos criou. Simples e ignorante de saber, né? Para que a gente pudesse alcançar a pureza, para que a gente pudesse alcançar a santidade, digamos assim. Agora, para isso, numa vida só, de 50, 30, 40, 80 ou 100 anos, não é possível. Não é possível. Isso é uma existência só. Isso é necessário que tenhamos muitas e muitas e muitas existências. Né? Então, voltando aqui no diálogo de Tadeu com seus companheiros e com Jesus, Jesus perguntou para Tadeu, como interpreta você a felicidade? Olha, aí eu faço essa pergunta para nós hoje. Como nós interpretamos a felicidade? O que eu penso da felicidade? Aí eu tinha falado agora há pouco que a felicidade pode estar para nós, né? Hoje, pode estar num carro novo, a felicidade pode estar numa casa nova, a felicidade pode estar num novo relacionamento familiar, enfim, a felicidade pode estar num novo namorado. Já viu aquelas garotas e garotos que, se eu namorar com fulana, eu vou ser muito feliz. Tenho certeza, se eu casar então, vou ser uma felicidade total. Aí, pois bem, ele encontra com a fulana que ele tanto queria, namora, noiva, casa-se, ou vai direto ao assunto, já se unem e vão viver uma vida a dois. Aí, de repente, começa os probleminhas. Enquanto a gente se via 2, 3, 4 vezes por semana, ou mesmo a semana toda, mas não juntou, digamos, as escovas de dentes, né? Não juntou as roupas, né? A gente não está junto ainda. De repente, juntamos. Aí passou um tempo, 1 ano, 2 anos, começamos a descobrir quem é quem, ainda não conhecendo totalmente, né? Aí a gente vem com aquela história, mas ela ronca de noite. Nossa, isso está me deixando assim, muito chateado com tudo isso. Mas cadê a felicidade? Nossa, ela está ficando diferente.
está criando umas ruguinhas no rosto, está ficando assim, tanto quanto... É diferente, né? Está bem diferente. Engordou, né? E por cima disso ainda vem os filhos. Quem são os filhos? Quem são os filhos? Aí vem aquele danadinho que se revolta na adolescência e grita: eu não pedi para nascer, você agora tem que me aguentar. É assim. E cadê a felicidade, gente? Onde foi parar? Acabou. Cadê aquilo que eu pensava que ia acontecer? Acabou a felicidade. Aí eu não sou mais feliz. Aí eu começo a procurar um refúgio, me entrego aos vícios, vícios de álcool, vícios às vezes de drogas, né? Vícios de sexo, vícios, enfim, vários vícios começam a me entregar e vou estragando o meu relacionamento em casa. E agora? Para onde foi a tal felicidade? Ela, por sua vez, pode cair no mesmo. Esse cara é chato, esse cara não para em casa, esse cara é um cara que, puxa vida, ronca pra caramba à noite, ficou barrigudo. Enfim, todas essas coisinhas, gente, que a gente imagina que nunca vai acontecer, que nunca vai... Acontece. Porque a gente não sabe ainda se amar de verdade. Eu não estou generalizando. Existem casais aí que, olha, dá de 10-0. Tem seus probleminhas? Sim. São felizes em termos não constante, mas a felicidade não é aquilo que a gente achava que podia ser constante, não. Existem momentos felizes, sim. Eu, de repente, compro um carro novo. Me sinto feliz naquele momento. Mas depois eu sei que não é isso a felicidade. Eu tendo essa consciência, eu vou entender que isso é passageiro. Não é? Isso é passageiro. A felicidade é uma coisa, como diz aqui no Livro dos Espíritos, ela depende do planeta em que você vive. É relativo aqui a nossa vida nesse planetinha de provas e expiações. Aí, como eu estava dizendo, vem os filhos. Quem são eles? São espíritos que vêm para compartilhar com a gente esta vida aqui na Terra. E como é que vai ser esse relacionamento? Nem sempre é um relacionamento bom e feliz. Então, realmente, a felicidade não está aqui. Momentos, sim. Felicidade como a gente almeja, não. Né? Então, voltando aqui a Tadeu, Jesus pergunta para ele como é que ele interpreta essa tal felicidade. Ele começa a dizer: Jesus, eu gostaria que, para mim ser feliz, que todo mundo me compreendesse. Eu gostaria, Jesus, que ninguém tivesse inveja de mim. Jesus, eu gostaria que eu tivesse tudo aquilo que eu preciso. Jesus, a felicidade para mim é quando todos me respeitarem. Sabe assim? Eu quero ser respeitado, eu quero ser ouvido, eu quero e eu quero. Jesus para, olha bem no rosto de cada um, olha bem no rosto de Tadeu e fala para Tadeu o seguinte: você quer ser feliz? Faça tudo isso que você quer que façam para você, faça você para os outros. Faça você para os outros. Olha que interessante. Tudo aquilo que você quer para você, faça você para os outros. Que bonito mesmo tudo isso, né?
Agora, como nós vamos fazer isso para os outros? Se nem para a gente consegue fazer. Porque a gente pensa que não, mas a gente sente. E os sentimentos nossos, por muitas vezes, nos prejudica tanto que a gente nem imagina o quanto estamos sendo prejudicados. O sentimento de raiva, o sentimento de ódio, sentimentos de inveja, sentimentos de obsessão. Sentimentos de obsessão. O amor que eu sinto é um amor obsessivo. Ela é minha. Aquele cara é meu namorado, é meu. Aquela mulher é minha esposa é minha namorada, é minha. Esse é o amor. O amigo, às vezes a gente fica bronqueado com o outro com o amigo porque ele arrumou outra amizade. Olha o sentimento de possessão, isso. Sentimento possessivo. Então, como é que eu vou fazer para os outros o que eu não consigo fazer nem para mim? É complicado. É difícil tudo isso. Como é que eu posso fazer para alguém o que eu não faço para mim? E isso sem contar com o prejuízo físico que esses sentimentos nos traz. De repente, eu estou com um problema sério de gastrite. Gastrite. Por quê? Essa gastrite, o médico diz assim, é uma gastrite nervosa. Como tratar? Aí te passa regime, te passa um monte de remédio, um monte de coisa. E no fim você não consegue sair dessa gastrite. Por quê? Porque você não consegue mudar os seus sentimentos, que transforma a tua saliva, que você engole a cada segundo, está sendo produzido pelas suas glândulas salivares para te auxiliar na digestão, ela está saindo venenosa por causa da tua ira, da tua raiva, do sentimento de posse, sentimentos negativos. Então você vai engolindo essa saliva que está carregada de substâncias que o teu corpo mesmo produziu para dentro do teu estômago. E isso vai te causar mal. Tem pessoas que dizem assim, eu fico tão nervoso que a minha boca fica seca. Começa por aí. Eu tenho problema de fígado. O que será esse problema de fígado? Enfim, uma série de problemas físicos que a gente acaba contraindo ou desenvolvendo, contraindo não, digamos assim, desenvolvendo no nosso corpo devido a esses sentimentos. Aí como é que eu posso, como Jesus disse, tudo aquilo que você quer para você, faça para os outros. Como é que eu posso fazer o bem para os outros se eu estou fazendo mal para mim mesmo? Com esses sentimentos? Complicado tudo isso. É muito complicado. Então nós precisamos realmente entender, começar a refletir de verdade sobre todos esses sentimentos que ainda temos em nossos corações, que ainda levamos conosco, não é? Que ainda levamos conosco. A gente vai deixando tudo para depois. A gente vai deixando tudo para uma outra ocasião. Aí é aquela coisa, né? A pessoa está lá no seu leito de morte, vamos dizer assim, né? Ele deixa muitos bens. Está deixando carros, casas, dinheiro no banco, enfim, tudo aquilo que é material. O que ele pede nesse exato momento, quando ele está agonizando às vezes, que ainda resta um pouquinho de consciência, aí ele pede para alguém o quê? Traz para cá meu carro, traz todo o meu dinheiro, traz minha casa, traz minha mulher, traz meus filhos, traz tudo que é meu, eu quero aqui agora. É isso que ele pede? Será?
Na maioria das vezes, não. Por favor, chama fulano de tal, que vem até aqui, eu preciso conversar com ele. Eu tenho um assunto para tratar com ele, e esse assunto geralmente é: me perdoa, me desculpe. Aquilo que ele nunca disse quando estava bom, digamos assim, com saúde. Eu te amo, eu amo você de verdade. Isso só na hora final, né, que vai se lembrar. Então é necessário que a gente mude esse nosso modo de pensar, esse nosso modo de sentir, para que a gente possa sentir realmente o amor, esse amor que Jesus veio pregar, esse amor que Jesus demonstrou no final da sua existência, né, física aqui na Terra, quando estava sendo pregado na cruz, quando estava desencarnando ali na cruz. Ele olhou para os céus e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha que compreensão, olha que consciência. E isso ele deixou para nós como exemplo. E nós acabamos somente adorando e não seguindo os seus exemplos, não fazendo exatamente o que ele fazia. Nós acabamos deixando para trás todos esses ensinamentos. A gente coloca uma Bíblia, muita gente faz isso, em cima de uma mesa ou na cabeceira da cama, aberta, no salmo qualquer, mas nunca imaginou, nunca pensou em pegar essa Bíblia, ler de verdade, refletir no que está lendo, no que está vendo ali, colocar isso no coração, colocar isso dentro da gente e distribuir aí fora, que é todo o amor que ele deixou naquele livro. Não foi ele que escreveu, obviamente, a gente sabe que foram os evangelistas, né, que escreveram tudo. E a gente sabe também que ali naquilo que está na Bíblia, pode não refletir diretamente, pode não estar refletindo diretamente o sentimento de Jesus, porque não foi ele que escreveu, né? Foi os evangelistas que escreveram, Lucas, Mateus, João, escreveram o Evangelho, interpretando o que eles entenderam. Por outro lado, vem a questão das traduções, né? Vem as traduções, do hebraico para aramaico, para latim, enfim, para português, e chega até a nosso entendimento hoje. Quantos entendimentos passaram ali, talvez até modificaram algumas coisas, e não é bem isso que Jesus queria dizer, mas de qualquer maneira podemos dizer que tudo que está ali é para o nosso bem. Nada que está ali é para fazer mal ou para desencaminhar alguém. Então é necessário que, além de abrir, deixar aberto na cabeceira da cama, deixar aberto em cima de uma mesa, na mesa do escritório, não é somente isso. Precisa-se de ação, ou seja, ler, interpretar e trazer para dentro e levar para fora para os nossos irmãos. Isso é o que é necessário, né? E tudo isso, gente, é que a gente está falando aqui a respeito da felicidade, a respeito do que Jesus respondeu para Tadeu. Eu me lembrei daquela música do Padre Zezinho, e eu queria até encerrar com essas frases da música do Padre Zezinho, que ele diz assim que
uma criança, no meio de um sorriso, perguntou o que é preciso para ser feliz. E aí ele responde: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Olha que interessante. Pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. O que Jesus sentia de verdade? Muito amor. Muito amor. Ao ponto de se entregar aos seus algozes, ser crucificado, não é? Ser crucificado e ainda perdoar a todos nós. Eu digo todos nós, porque nós que acreditamos em encarnação, não posso duvidar que nós estávamos lá também, gritando: Jesus, crucifico, crucifico. Nós acreditamos, nós viemos de muito, muito, muito longe no tempo, né? Então, quem sabe nós estávamos lá também. E Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E até hoje não sabemos. Porque até hoje ainda matamos nossos irmãos. De várias formas. De várias formas nós matamos nossos irmãos. Matamos nos sentimentos, matamos no físico mesmo, né? Matamos com palavras. Por isso que ele disse, Jesus disse que não faz mal o que entra pela boca. O que faz mal é o que sai da boca, que vem do coração. Isso faz mal, isso mata, isso faz com que as pessoas desistam dos seus sonhos às vezes, porque a gente queima tantos sonhos dele que ele desiste. Então, isso não é bom. Então, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Olha que maravilha. Esse é um conselho de Jesus e que devemos seguir. Não simplesmente adorar o que está escrito. Seguir. Fazer isso. Fazer ao outro exatamente o que eu gostaria que fizesse para mim. A gente às vezes chega... Vou dar um exemplo bem corriqueiro, que isso acontece muito com todos. A gente chega num estacionamento, quem está de carro, no estacionamento de um supermercado, de uma loja, coisa desse tipo, e a gente fica procurando a melhor vaga. Por quê? A que esteja mais perto da entrada do shopping, por exemplo. Por quê? O outro também não merece? A gente coloca o carro na vaga de um idoso. Ninguém vai ver mesmo, deixa quieto. E aonde está escrito as leis de Deus? Nós falamos disso. Kardec pergunta ao Espírito onde está escrito as leis de Deus? Na sua consciência. Então cadê a sua consciência, meu irmão? Coloca o carro na vaga do idoso. Não respeita o outro na rua. E aí a gente ainda quer ser feliz, né? A gente ainda procura a felicidade. Então, minha gente, para a gente dormir tranquilo e acordar feliz, precisamos começar a mudar a nossa conduta, precisamos começar a mudar nosso modo de pensar, modo de ver o outro, porque às vezes a gente vê, por qualquer deslize mínimo possível daquela pessoa, a gente não julga, a gente condena. A gente condena. Essa é que é a grande dificuldade do ser humano. Condena o outro sem nem saber dos sentimentos do outro. Não é? Então é hora da gente parar, refletir um pouco sobre tudo isso. Sonhar como Jesus sonhou. Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia,
poder dormir de consciência tranquila, acordar mais feliz. É isso que eu tinha para hoje. Uma boa noite a todos. Espero ter me feito compreender, espero ter passado essa reflexão para que a gente realmente pare um pouco para pensar. E vamos viver melhor, vamos ser cristãos de verdade. Cristãos de verdade. Porque o cristão de verdade, ele não separa as coisas. Melhor para mim, pior para você, não. O cristão de verdade é aquele que quer ver a felicidade do outro, mesmo antes da dele. Mesmo antes da dele, ele quer ver a felicidade do outro. Esse é o cristão de verdade. Uma boa noite a todos, muito obrigado, e que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Boa noite.